Imagina só, a maquiagem que alguém usa para trabalhar e se ela fosse considerada uma ferramenta, tipo um computador ou um uniforme. Pois é, uma decisão recente da justiça está fazendo todo mundo repensar isso. E a gente vai entender quem, no final das contas, paga por essa aparência. Guarda esse número aqui, R$ 120. Parece muito, pouco. Assim, sozinho ele não diz grande coisa, né? Mas no contexto que a gente vai mergulhar agora, ele representa uma pequena revolução. Exatamente, R$ 120 por mês. Esse foi o valor que uma companhia aérea foi condenada a pagar para uma comissária de bordo cobrir os gastos dela com maquiagem. E o ponto-chave é o seguinte: isso não é um bônus, um agrado. É uma obrigação imposta pela justiça. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Por que raios uma empresa teria que bancar a maquiagem de uma funcionária? A resposta para isso está nos detalhes de um caso que pode, sim, mudar as regras do jogo para muita gente. Vamos desvendar essa história. Para a gente começar, vamos direto aos fatos. Como é que uma questão de aparência pessoal acabou parando num tribunal do trabalho? A história é bem direta. De um lado, uma comissária de bordo. Do outro, a Gol Linhas Aéreas. Ela entrou na justiça dizendo basicamente que os custos para manter a aparência exigida pela empresa deveriam ser da empresa. E o resultado? A justiça concordou com ela e fixou essa indenização mensal. Mas calma lá, a decisão não veio só porque a funcionária usava maquiagem. O ponto central, o X da questão, foi o nível de exigência da companhia. Vamos entender que padrão era esse. E olha, não era uma sugestão informal, olha, seria legal ser. Não. A empresa tinha um documento oficial, um manual de apresentação visual. O nome, por si só, já entrega o nível de controle que a empresa queria ter sobre a aparência das funcionárias, né? E esse manual era super detalhado. Não bastava estar devidamente maquiada. Havia regras sobre os produtos, sobre o jeito de usar e tinha até a obrigação de combinar a cor do batom com a do esmalte. Na prática, a aparência pessoal virou parte do uniforme. Foi exatamente aí que o tribunal focou. A desembargadora do caso deixou bem claro: isso aí não é conselho, não é recomendação. Na prática, eram condições obrigatórias para poder trabalhar. E essa palavra obrigatório muda completamente o jogo. Certo. Mas como o tribunal justificou essa decisão? A análise foi feita com base em duas perspectivas, duas lentes que, juntas, criaram um argumento muito forte. O tribunal usou essa combinação de argumentos. O primeiro, que está aqui à esquerda, é um princípio básico do direito do trabalho. Os custos do negócio são do empregador. Ponto. O segundo, à direita, é uma análise muito mais moderna, muito mais social, a perspectiva de gênero. Vamos analisar cada um. Começando pelo básico. A lógica aqui é bem simples. Se uma empresa exige uma ferramenta para que o trabalho seja feito, seja um software, um capacete ou, nesse caso, um padrão estético específico, é a empresa que tem que pagar por isso. O trabalhador não pode ter que tirar do bolso para poder trabalhar. E essa citação da própria decisão judicial resume tudo. Ela diz que, se a empresa exige um padrão que extrapola o uso social comum, ela tem que pagar a conta. Em outras palavras, a partir do momento em que a maquiagem deixa de ser uma escolha pessoal e vira uma exigência cheia de regras, ela se torna, sim, uma ferramenta de trabalho. Só que a análise não parou aí, na questão de quem paga a conta. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. O tribunal foi mais fundo e questionou a própria natureza dessa exigência. A juíza se baseou num protocolo do Conselho Nacional de Justiça que orienta o judiciário a julgar com perspectiva de gênero. O que isso significa? Significa analisar como certas regras afetam homens e mulheres de forma diferente e questionar os estereótipos por trás delas. E o estereótipo aqui é bem claro, aquela ideia de que a mulher profissional precisa estar maquiada para passar uma imagem adequada. E essa frase da decisão é o ponto alto da análise. A palavra-chave aqui é escolher. A justiça está dizendo que a aparência deve ser uma escolha e não uma obrigação baseada em como a sociedade acha que uma mulher deve se apresentar. Ao forçar a maquiagem, a empresa estava tirando essa escolha. Ok, entendemos a teoria, a lógica por trás da decisão. Mas, e na prática? O que isso realmente significa para quem está nos ouvindo e pode passar por algo parecido? A grande lição aqui é esta. A palavra mágica é obrigatório. Se uma empresa exige, de forma clara, com regras e cobrança, um padrão de aparência que gera custos, existe uma base legal bem forte para que esses custos sejam reembolsados. Então, se alguém está numa situação parecida, quais seriam os passos? Primeiro, veja se a regra é oficial, se está escrita em algum lugar e se há cobrança.
Segundo, e isso é crucial, documente tudo, guarde cada nota fiscal. E a terceira dica pode fazer toda a diferença num processo. Separe os itens. Ter um kit de maquiagem usado só para o trabalho é uma prova muito forte de que aquele custo é profissional, não pessoal. E esse caso abre a porta para muita discussão, não é? Se a maquiagem obrigatória é um custo do empregador, o que mais deveria ser? A internet de alta velocidade para quem faz home office? As roupas de um certo estilo que a cultura da empresa exige, mesmo sem ser um uniforme oficial? Essa decisão sobre a maquiagem nos força a redesenhar a linha muitas vezes invisível entre o que é um gasto pessoal e o que é, na verdade, um custo oculto do nosso trabalho.